do Donald Trump dizendo que os Estados Unidos poderiam impor tarifas a países que não apoiarem os planos de seu governo para a Groenlândia. O Trump não descarta o uso da força militar para fazer da ilha no Ártico um novo território americano, estremecendo a relação dos Estados Unidos com a Europa via OTAN. A reportagem é de Mariana Janjacomo, direto de Washington. Donald Trump sugeriu a medida ao também abordar a possibilidade de utilizar as tarifas para pressionar empresas farmacêuticas a construírem fábricas nos Estados Unidos. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. Os europeus têm sido os mais vocais contra as ameaças de Trump. Nessa semana, países como Alemanha, França, Noruega e Suécia enviaram militares ao território ártico como um sinal de apoio à Dinamarca e à Groenlândia. O governo dinamarquês espera realizar exercícios militares conjuntos com os aliados na região em breve. Nesta sexta-feira, o chefe do Comando Conjunto do Ártico da Dinamarca, Søren Andersen, disse que os Estados Unidos foram convidados a participar do treinamento. O militar disse que não vê os Estados Unidos como ameaça imediata à Groenlândia, mas como um aliado da OTAN. E fez coro com as preocupações de Trump sobre interesses crescentes de China e Rússia na região. When the war in Ukraine is over, hopefully with a good results for the Ukraine, it's our expectation that Russia will use some of the resources they have used in Ukraine. They will use them in other theaters, and that is also in the Arctic. So we will actually expect an increase of Russian activities in the upcoming year. Trump diz que a China e a Rússia estariam visando a Groenlândia para ampliar a influência econômica e militar no Ártico. O presidente americano também frisa que o controle sobre a ilha é fundamental para a segurança nacional dos Estados Unidos, especialmente para a concretização do sistema antimísseis do Domo de Ouro. Enquanto Trump sobe o tom sobre a Groenlândia, abaixa sobre o Irã. O líder americano anunciou que não vai realizar um ataque militar contra a República Islâmica, após as autoridades iranianas decidirem não dar sequência a execuções de presos nos protestos que tomaram as ruas do país nas últimas semanas. Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. Ainda que sinalize um recuo sobre eventuais ataques imediatos ao Irã, os Estados Unidos estão enviando um grupo de porta-aviões para a região do Oriente Médio. A embarcação mais próxima deve demorar ao menos uma semana para chegar até a região. Vamos lá, professor Carlos Gustavo Poggi. Me desculpe, professor, errei seu nome na apresentação inicial. Carlos Gustavo Poggi, professor de Relações Internacionais, e também a Ana Carolina Marçom já está com a conexão restabelecida. Professora, hoje saiu uma pesquisa, nós noticiamos aqui ao longo do dia na CNN, mostrando que a maioria desaprova as políticas em curso do Donald Trump, em especial a política externa. Por que o presidente americano insiste nelas? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Caio, boa noite, professor Poggi, é um prazer estar aqui com vocês para essa conversa. Bom, eu estava justamente acompanhando também essa notícia que existe essa rejeição bastante elevada das políticas do Donald Trump e, como você falou, ele segue fazendo. Então, nós sabemos que o Donald Trump, ele é uma figura bastante polêmica, ele tem falas muito duras e foi por meio dessas falas que ele conseguiu se eleger. Então, ele tem uma base bastante radicalizada e ele precisa manter essa base. E nós vemos políticas e agora ações bastante complicadas, como essa invasão na Venezuela, as falas em relação à Groenlândia, em relação ao Irã, já retrocedeu, como vocês falaram, mas ainda assim ele continua gerando uma série de instabilidades no sistema internacional. Eu acredito que seja em parte para agradar a sua base, trazer um pouco de concretude para suas falas, já que fez falas muito duras. Em boa parte delas, ele retrocedeu. Um exemplo foi o tarifaço. Fez todo aquele barulho em torno do tarifaço e depois retrocedeu em uma série de tarifas para uma série de nações. Então, eu acredito que seja uma forma dele de trazer, mostrar que ele não é só um homem, um político que fala, mas não faz. Eu acredito que ele esteja tentando trazer alguma concretude para tudo que ele promete à sua base aliada e aos eleitores que acreditam nesse slogan do Make America Great Again. Professor Poggi, tem algum cálculo político do Trump
condução toda da política externa, tendo em vista que, pelo menos diante da pesquisa, ele não encontra um respaldo doméstico nessa atuação? Olha, Caio, bom, primeiro aproveitar para dar meu boa noite à professora Ana Carolina. Acho que se há um cálculo político por parte do Donald Trump, me parece que, se a gente olhar todas as iniciativas que o Trump vem tomando, me parece que o grande objetivo do Donald Trump é concentrar poder no poder executivo, né? Isso é algo que já vem sendo falado desde antes da eleição dele, é o que eles chamam da teoria do executivo unitário, ou seja, dá mais poder para o poder executivo num país em que a Constituição americana dá um poder muito limitado ao presidente, né? Foi um país que foi formado, que deu muito poder para o poder legislativo, para o Congresso, né? Então, por exemplo, tarifas, declaração de guerra, impostos, uma série de questões que são atribuições do Congresso norte-americano. Inclusive, se o Donald Trump quiser comprar a Groenlândia, cabe ao Congresso americano reservar o dinheiro para isso. Não pode o Donald Trump sozinho dizer vou comprar a Groenlândia, mas ele fala sobre isso e continua falando sobre isso, e guerras é uma forma bastante eficaz de você reunir o poder no executivo. Então, se há aí, digamos assim, um fio condutor das ações do Donald Trump, me parece que todas elas vão no sentido de reunir poder, o poder na presidência, né? Os Estados Unidos é um país que não apenas divide o poder entre o executivo e o legislativo, mas também é uma federação muito forte, ou seja, divide o poder com os estados, né? Os estados norte-americanos, não à toa o país chama Estados Unidos, tem muito poder, diferente do caso do Brasil. O Brasil é uma federação muito mais centralizada do que é os Estados Unidos, mas o Donald Trump ele tem tomado ações que buscam, tem como objetivo final, ou seja, se a gente olhar, repito, um fio condutor dessas ações todas do Donald Trump, seja na política externa, seja na política interna, é de você centralizar mais poder na mão do presidente e você tirar poder do legislativo e tirar poder dos estados. Agora, professora Ana Carolina, no caso específico da Groenlândia, né, que nós vimos as movimentações dele ao longo desta sexta-feira, não tem ali um flagrante erro ali, porque de certa maneira ele, no limite, pode levar a um rompimento com a OTAN, e um rompimento com a OTAN, uma fragilização da OTAN, é tudo que os adversários, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, como China e Rússia, querem. Bom, é exatamente isso. Eu acredito que sim, porque a OTAN ela foi criada pelos próprios Estados Unidos durante a Guerra Fria como uma forma de conter a expansão naquela época do comunismo internacional e, querendo ou não, os Estados Unidos são os maiores participantes, doadores das organizações internacionais como um todo. E agora o Donald Trump ele começa a gerar instabilidade no seio de uma organização do qual ele faz parte. Então, uma aliança defensiva, existe um erro de cálculo, sim, claro. Primeiro porque ele não está mexendo com Rússia, China ou até mesmo Venezuela, já são países vistos de uma forma, a partir de uma perspectiva bastante negativa pelos Estados Unidos, mas agora ele está mexendo com países que historicamente são aliados dos Estados Unidos. Então, eu acredito que isso possa gerar um problema muito grande. O fato e nós precisamos destacar que começou um movimento de mobilização de forças armadas, mas essa mobilização ainda é muito pequena, então o número de militares enviados para a Groenlândia ainda é muito pequeno. Se eu não me engano, chega a 30 pessoas que foram enviadas, mas, de qualquer forma, gera uma instabilidade, gera uma insatisfação dos seus parceiros, porque além dele afirmar que a Groenlândia será dos Estados Unidos por bem ou por mal, pela via mais fácil ou mais difícil, ele afirma também que todo país que se posicionar contrário a essa ação estadunidense, que os Estados Unidos irão colocar tarifas econômicas. Ou seja, nós vemos aqui uma série de ameaças do Donald Trump para seus aliados. Então, eu acredito que esse movimento dele vai ter um custo político altíssimo, principalmente no cenário internacional. Professor Pós, o senhor acha que ele vai até o fim nessa questão da Groenlândia ou se trata de uma bravata?
Caio, eu diria que a hipótese mais provável é que nós estamos vendo Donald Trump utilizar aquela estratégia de negociação que ele costuma usar, que é sempre tentar maximizar o máximo possível. Ou seja, ele pede o máximo, leva as questões ao limite, faz o máximo de pressão possível para ele conseguir aquilo que ele quer sem necessariamente ter que usar a força máxima, né? Me parece, portanto, que ele tem feito essa pressão para poder, de alguma forma, chegar a um acordo com a Dinamarca para que ele possa adquirir a Groenlândia, né? Eu acho que se nós chegarmos no ponto, e me parece bastante complicado que nós estamos aqui discutindo a possibilidade de os Estados Unidos atacarem um país europeu, ou seja, quem diria que em 2026 estaremos discutindo isso? O resultado dessas políticas do Donald Trump, nós vimos hoje, né? Quando, por exemplo, o primeiro-ministro canadense foi à China e falou para o Xi Jinping dizendo, olha, mudou, a ordem internacional mudou, a situação é diferente, portanto, nós temos que agora construir uma aliança estratégica com a China. Este tipo de ação do Donald Trump, de ameaçando os seus aliados, ou seja, não há razão nenhuma para ele tomar a Groenlândia. Ele quer tomar a Groenlândia porque ele pensa como um empresário do ramo imobiliário, ou seja, ele quer comprar um território, ele quer comprar um terreno, ele quer comprar um imóvel, mas não há razão nenhuma para isso nas relações internacionais. Dinamarca é um aliado norte-americano, os Estados Unidos podem colocar quantas tropas quiserem na Groenlândia, a Dinamarca já falou que permite isso, há um acordo da década de 50 que dá esse direito aos Estados Unidos, ou seja, não é um interesse que os Estados Unidos têm na Groenlândia desde agora, e os Estados Unidos acabam perdendo a sua maior ferramenta geopolítica para lidar com China e Rússia, que é o seu grande arco de alianças. A grande vantagem geopolítica, uma das maiores vantagens geopolíticas que os Estados Unidos têm sobre Rússia e China, não é apenas o seu grande poder, mas é o seu grande arco de alianças, principalmente com os europeus. Nem Rússia, nem China tem esse arco de alianças que os Estados Unidos possuem. O Donald Trump destruir isso é um grande tiro no pé dos Estados Unidos, e essa ação que a gente viu do primeiro-ministro canadense é um primeiro resultado deste processo. O que ele vai fazer é afastar esses parceiros dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão se ver cada vez mais isolados, muito poderosos, porém muito isolados no sistema internacional. Agora, professora Ana Carolina, teve um grupo, né? A Mariana Janjacom relata isso, um grupo bipartidário que foi até a Groenlândia. Havia parlamentares republicanos nesse grupo, demonstrando ali solidariedade. Do ponto de vista interno, há alguma maneira, talvez do Congresso americano, ou mesmo da sociedade civil americana, frear esse ímpeto do Trump, ainda que seja uma tática de negociação? Você vê alguma possibilidade de internamente isso ser resolvido e ele ser contido? Bom, vou retomar aqui uma fala do professor Poggio, que é exatamente esse ponto de o Congresso dos Estados Unidos, o legislativo dos Estados Unidos, ele é muito forte, tem um poder maior, e para que os Estados Unidos entrem em algum conflito, precisa passar pela aprovação do Congresso. Então, por exemplo, a ação dos Estados Unidos na Venezuela, a invasão na Venezuela recentemente, não passou pelo aval do Congresso. Então, já foi um dos pontos colocados como uma das ilegalidades nesse processo, uma das quebras do direito, não só o direito nacional, mas também do próprio direito internacional. E agora, com essa questão da Groenlândia, com a Venezuela, a dissensão já existiu, mas foi menor, porque a Venezuela possui uma reputação bastante negativa, principalmente dentro dos Estados Unidos. Agora, com a Groenlândia, é exatamente isso que o professor Poggio estava falando. É uma situação diferente. Então, os Estados Unidos estão ameaçando um país europeu, um território que, apesar de ser autônomo, está sob a soberania dinamarquesa. Então, já possui um acordo, poderia colocar as suas tropas. Então, não existe uma restrição para que essa defesa dos Estados Unidos aconteça. Então, eu acredito que sim, o Congresso possa tentar barrar essa ação do Donald Trump, mas é isso que nós estamos conversando. Donald Trump, ele é essa figura
que ele não enxerga um xadrez internacional, ele não enxerga o grande quadro da política internacional. Ele enxerga o mundo como o professor Poggia colocou, um setor imobiliário. E eu achei essa fala muito boa, que a gente pode até retomar as falas do Donald Trump em relação a Gaza. Então, que ele falava que ia transformar Gaza em um oásis para milionários, ia transformar numa Riviera. Isso aqui mostra esse pensamento dele, não como um político, como um estrategista. E eu acredito que sim, retomando também a sua primeira pergunta sobre essa resistência muito grande que ele vem enfrentando, a baixa aprovação que ele tem hoje, eu acredito que o Congresso vai, de alguma forma, tentar barrar, caso ele passe essa ação pelo Congresso. Mas ele também poderia dar um tiro no pé internamente, né, falando do apoio político dele dentro dos Estados Unidos e fazer essa ação sem passar pelo Congresso, como ele fez na Venezuela. Não acredito que nesse caso ele faça, porém, se tentar fazer, vai ter um custo muito elevado.